gente, bem-vindos ao episódio número 71 do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, se vocês perguntam. Tenho estado bastante bem disposta nos últimos dias, o que vai completamente contra aquilo que eu estava à espera. Porque nos últimos 3 ou 4 dias eu estive aqui sem o Ricardo. Ele foi a Lisboa trabalhar, o que na altura, antes dele ir, me estava a causar alguma ansiedade, porque ia ser a primeira vez, e foi a primeira vez que eu fiquei com o Duarte. Aliás, fiquei sem o Ricardo desde que tivemos o Duarte, e estava assim, embora eu tenha ajuda cá em casa da minha mãe, não é? Portanto, nunca cheguei a ficar sozinha, e eu sabia que não iria ficar sozinha. Estava assim meio ansiosa porque, pronto, para todos os casos, o Ricardo é o pai e é ele o meu braço direito no que toca a isto de cuidar do Duarte, ou seja, quando eu não posso ou quando eu preciso de um tempo, ele cuida do Duarte e vice-versa. E embora a minha mãe esteja aqui e me dê imenso apoio, acaba por não ser a mesma coisa. Pelo menos eu não quero tanto estar a sobrecarregá-la a ela, porque por mais que ela esteja aqui para me ajudar e tenha todo o gosto em o fazer, não é a responsabilidade dela. Estão a perceber? No que toca ao Ricardo já é, porque o filho é dos dois. Portanto, antes dele ir, eu estava assim meio nervosa e ansiosa por passar aqui 3 dias, acho eu, quase 4 dias sem ter a ajuda dele, mas surpreendentemente correu tudo muito melhor do que eu estava à espera. Eu não sei se foi uma mudança de chip do género, ok, tens o bebê, és a mãe dele, tens de cuidar dele e não há desculpa, ou se foi, eu também já noto muita diferença no comportamento do Duarte. Ele está a ficar um homenzinho. Ele neste momento tem 2 meses e quase 3 semanas, ou seja, estamos quase a bater aquela meta que eu tanto ansiava dos 3 meses, porque muita gente me disse que realmente os 3 primeiros meses são os mais complicados, porque eles são mesmo muito frágeis e muito pequeninos e precisam constantemente de nós, e que a partir dos 3 meses eles começam a ficar um bocadinho mais independentes. Claro que entre muitas aspas, porque um bebê de 3 meses é tudo menos independente, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Não ter que estar com eles no colo 100% do tempo, nem preocupada com eles a um nível extremo 100% do tempo. E nós ainda não chegámos aos 3 meses, eu já começo a sentir esse alívio. Ele já consegue ficar, imaginem, meia hora seguida no berço a olhar para o móvel, o que antes era completamente impensável, enquanto eu consigo, sei lá, fazer a cama, arrumar o quarto, que já é uma mega vitória hoje em dia. E ontem, por acaso, foi antes do Ricardo chegar, ele voltou ontem de Lisboa. Depois do almoço, eu e a minha mãe fomos com o Duarte para baixo de um limoeiro que temos aqui no jardim da casa onde estamos a morar, e ele ficou tão contente e ficou ali deitado na mantinha quase durante 1 hora, sem fazer grande coisa, só a olhar. Estava bem entusiasmado, a sorrir e a mexer bué os braços e as mãos. Os braços e as pernas. Então eu já começo a notar que ele está mais alerta e mais, já parece mais uma pessoa, estão a ver? E não uma minhoca mole que precisa de ajuda para tudo. Portanto, não sei se foi também por esse pulo de desenvolvimento que eu estou a sentir nele, que correu melhor do que eu estava à espera, e deixou-me estes dias o facto de eu ter estado a cuidar praticamente sozinha do Duarte, que era algo que me deixava meio insegura, porque não sabia se seria capaz, deixou-me muito confiante, porque eu percebi que realmente sou capaz e não foi assim tão difícil. Estão a perceber? Então estou assim com uma visão acerca da maternidade mais leve, pelo menos mais leve desde como é que eu ia dizer? Mais leve a comparar com a forma como eu estava a ver isto tudo e a sentir tudo desde que ele nasceu. E eu sei que nos primeiros tempos de pós-parto as nossas hormonas andam todas aos pulos, a mudança na nossa vida e na nossa rotina é completamente abismal, então acredito que tenha sido meio que a adaptação a isso, ou o tempo de adaptação, que me tenha deixado assim mais... ia deixando de cair o microfone. Pronto, esse tempo de adaptação não foi muito fácil para mim. No início foi mesmo muito, muito complicado, e eu acho que já partilhei, não sei se cheguei a partilhar isso
aqui no podcast, mas eu nas primeiras semanas eu cheguei a ter aquele pensamento de o que é que eu fiz à minha vida. Não que eu me arrependesse propriamente ter tido um filho, porque já é um sonho tão antigo que eu nem ousava pensar nisso, porque eu sabia que não era algo que eu estava a pensar. Quando eu pensava racionalmente, eu sabia que não era isso que eu sentia, mas sentia-me tão assoberbada por todas as mudanças, toda a responsabilidade, o cansaço. O meu corpo ainda estava a recuperar do pós-operatório, né? Aliás, estava a recuperar da cirurgia em si, estava no período pós-operatório. Então é tanta coisa ao mesmo tempo que vocês acabam por não saber. Eu pelo menos não estava a saber lidar com tudo, e estava a maternidade para mim estava meio que a ser uma cena meio pesada e mais obscura do que aquilo que eu pensava que seria. Ai, desculpem. Engasguei-me na minha própria saliva. Mas pronto, isto tudo para dizer que agora, depois, pelo facto do Duarte estar a ficar um bocadinho mais desperto e mais crescido, e de ter estado estes dias sozinha com ele e ter conseguido cuidar dele sem me estressar muito, sem ter sido propriamente difícil. A parte mais difícil, para ser sincera, é as dores nas costas e nos braços, porque embora ele já aguente mais tempo sem estar no colo, a maior parte do tempo ele precisa de estar no meu colo, então dói muito nas costas e nos braços e nos pulsos, e eu estou acabada das minhas costas. Mas em termos psicológicos e emocionais foi bem mais fácil do que eu estava à espera, então deixou-me não só mais confiante em mim enquanto mãe, de eu saber que eu consigo acalmá-lo quando tem de ser, eu consigo adormecê-lo, eu consigo entretê-lo sem me estressar demais, e deixou-me também mais com esta visão da maternidade um pouco mais leve e alegre, que era algo que eu desejava muito que acontecesse, porque eu, quando vejo as outras pessoas a ser mães, parece sempre tudo muito bonito e leve e animado, e eu sei que as pessoas só partilham as partes boas normalmente de tudo na sua vida, nas redes sociais, mas eu sabia que a maternidade tinha esse lado leve e bonito, e eu não estava a sentir muito nos últimos meses ou nas últimas semanas, e estar finalmente a sentir isso é muito bom. Já não sentir aquele peso de não posso fazer nada. Eu acho que cheguei a dizer isto, mas eu nas primeiras semanas eu sentia que nem conseguia sair do quarto para a cozinha, que ir do quarto para a cozinha, que a diferença é um andar, estão a perceber? O quarto é no primeiro andar e a cozinha é no andar de baixo, no resto de chão. Eu sentia que fazer essa mudança era super estressante, super difícil e assustador, percebem? E é engraçado ver como as coisas mudam e como nós nos adaptamos, e dentro da pouca rotina que um bebé tão pequenino nos permite ter, já acabamos por ter uma rotina mais ou menos estabelecida, já compreendemos melhor como é que ele se comporta, como é que ele comunica, já consigo perceber melhor o que é que ele quer quando começa a chorar a determinada altura, e sentir esse tipo de controle torna tudo muito mais fácil e aumenta muito mais o meu bom humor. Portanto, uma explicação muito longa daquilo que eu queria dizer, que era o facto de eu estar bem disposta. O tempo lá fora também ajuda. A primavera finalmente chegou como deve ser, e vocês não estão bem a perceber o cheirinho que está na rua aqui. Eu não sei se vocês sabem ou se eu já mencionei alguma vez, mas esta casa onde eu estou a viver agora foi a casa onde eu nasci e onde morei nos primeiros 6 anos da minha vida. Aliás, eu saí desta casa com 7 anos, portanto, tecnicamente, os primeiros 7 anos da minha vida. Portanto, esta foi assim a casa da minha infância propriamente dita. E agora na primavera nós temos em frente à porta da cozinha o tal limoeiro, para onde ontem eu e a minha mãe fomos com o Duarte, e o limoeiro nesta altura está todo florido, cheio de flores e limões novos a nascer, e aquilo deita um cheirinho tão bom, tão bom, tão bom, que sempre que eu saio para a rua sinto aquele cheiro e parece que volto a ter 6 anos outra vez. É tal e qual o cheiro das minhas memórias de infância, estão a perceber? Cheiro, juro, eu não sei se vocês alguma vez tiveram contacto com um limoeiro em flor, mas cheira tão bem.
E é muito engraçado perceber que, por exemplo, pelo menos as últimas 3 gerações da minha família, que fui eu, o meu primo, que vai fazer 15 anos este ano, e agora o Duarte, os 3 nascemos, entre aspas, né? Nascemos no hospital, mas pronto, nascemos os 3 nesta casa e temos os 3, vamos ter os 3 os mesmos primeiros estímulos em termos das paredes, da casa, do jardim, os cheiros, os sons, e é muito engraçado perceber isso. Pelo menos eu agora, sempre que saio de casa e sinto aquele cheiro aqui da relva e do limoeiro e deste mato todo aqui à volta, o campo à volta, que tem um cheiro muito característico, e quem vive no campo ou já viveu percebe o que é que eu quero dizer, e saber que o Duarte provavelmente vai ter as mesmas recordações, como é que eu ia dizer? Não é olfativas, mas sensoriais, que eu tenho, é muito engraçado. Se bem que ele, se tudo correr bem, não há de demorar aqui tanto tempo como eu morei, não é? Pelo menos vamos rezar que não. Mas pronto, achei engraçado pensar sobre isso. E pronto, olhem, o que é que... outra coisa, e já para acabar com o tema de bebê, que vocês já sabem, eu tento não falar, mas é impossível porque a minha vida agora é isso. Portanto, vamos aceitar o facto de eu, em todos os episódios, dar um update da minha vida enquanto mãe e do meu bebê. Portanto, outra coisa que uma pessoa... percebe a partir do momento em que é mãe, é que de repente fica sem braços. E o que é que eu quero dizer com isto? Não é a questão de ficar sem braços de dor, o que também acaba por ser uma verdade, porque eu sempre tive complexos, só para vocês terem noção, eu sempre tive alguns complexos com as minhas costas, e com os meus braços. Eu não tinha complexos com os meus braços, mas eu tinha noção de que eles eram menos tonificados do que aquilo que eu gostaria que fosse, ou do que aquilo que eu gosto de ver nas outras pessoas. Estão a perceber? E eu agora vou ficar bué da fit das costas e dos braços. É só isto que eu quero dizer, porque estar todos os dias nos últimos 60 e tal dias, sei lá, o Duarte está quase a fazer 3 meses, ou seja, 30 mais 30 mais 30, dão 90 dias quase, daqui a bocado. Ou seja, praticamente nos últimos 90 dias eu estar a pegar em... Aquilo que primeiro eram 4 kg, agora está quase a chegar aos 6 kg, quase 24 horas por dia. Se estes braços não ficarem tonificados agora, então é porque é uma missão completamente impossível. O que me deixa entusiasmada, não vou negar, principalmente em relação às minhas costas, porque eu sei que é um sítio estranho para ter complexos, mas eu sempre achei as minhas costas feias. Tinha um excesso... Imaginem, eu sempre fui magra, mas eu sempre tive excesso de gordura nas costas, que é um sítio estranho para se ter gordura. E para além disso eu também sempre tive muito acne nas costas, então durante muitos anos da minha vida, desde que eu me lembro que sou adolescente, que eu tenho manchas, as marcas do acne. Então eu não me lembro da última vez que eu estive confortável com as minhas costas. E neste momento, primeiro que tudo, estou sem acne nas costas. Não sei se ainda são as hormonas da gravidez ou as hormonas de eu estar a dar de mamar que estão a ajudar, mas seja o que for, espero que permaneça cá para sempre, porque não tenho uma única borbulha nas costas. Também não tenho praticamente marcas nenhumas. E sinto que estou com as costas mais tonificadas. Agora, não sei se elas realmente estão mais tonificadas ou se o facto de eu agora comparar as minhas costas com a minha barriga, que está mega flácida, faz com que tudo pareça melhor. Ou, aliás, com que as minhas costas pareçam melhores. Portanto, é tudo uma questão de perspectiva, amigos. E realmente aquela cena de nós nunca nos vermos como realmente somos é verdade, porque imaginem, eu sempre tive noção de que era uma pessoa magra. Eu nunca fui gorda, nunca estive acima do peso, nem nada que se parecesse, mas também não me considerava magrinha. Eu sempre tive uma gordurinha na barriga, nunca tive aquele corpo que eu... Imagina, nunca tive aquelas barrigas chapadas que eu sempre quis ter, daquelas que vocês podem estar sentadas ou em qualquer posição e não há um pneuzinho. Muito pelo contrário, sempre tive uma bochinha. E pronto, e eu agora, quando vejo as minhas fotografias antes da gravidez, eu juro, eu era tão magra. Ou pelo menos eu agora vejo-me tão magrinha, tipo, é bué estranho pensar que aquela pessoa daquelas fotografias sou eu. E atenção, que eu não estou acima do peso,
Imaginem, o meu peso antes de engravidar estava mais ou menos nos 55 quilos. Se bem que com o confinamento eu aumentei um bocadinho e quando engravidei estava com 57. Portanto, eu agora neste momento, tendo em conta de que as minhas mamas ainda estão super cheias de leite e ainda tenho aqui excesso de pele e algum líquido provavelmente, ou um excesso de peso que tenha aumentado na gravidez, eu estou com 59. Portanto, está-se bem, eu não estou acima do peso, portanto não é assim uma diferença tão abismal para eu olhar para as minhas fotografias do antes e sentir uma diferença tão grande. Porque realmente acho que a diferença está nos meus olhos, porque eu antes olhava para mim e via-me maior do que era. Eu nunca tive grandes problemas de peso e a dismorfia, é assim a palavra, não é? Eu nunca achei que tivesse uma grande dismorfia. Tipo, eu sei que há pessoas que têm isso a um nível muito extremo. Eu olhava para mim e não via obesa ou com muito excesso de peso, simplesmente olhava para mim e não via uma pessoa super magra. E eu agora, quando olho para as minhas fotografias de há um ano atrás, por exemplo, ou de há um ano e meio, olho para as minhas pernas, para a minha barriga, para o meu peito e é tipo, ok, eu era bué da magra. E agora, eu era bué da magra ou sou eu que agora também tenho dismorfia, mas ao contrário? Enfim, só queria partilhar isto com vocês, de que a noção que nós temos de nós próprios e do nosso corpo muda bué com o tempo. E vocês tipo veem uma foto de há 5 anos atrás e de repente parece uma pessoa completamente diferente do que aquela que vocês se lembram de ver ao espelho naquela altura. O que é um pouco ingrato. Pelo menos quem me dera agora ter o corpo que eu tinha há um ano e meio. Não que eu esteja descontente. Quer dizer, não é que eu não esteja descontente, eu não estou incomodada com a forma como o meu corpo está, porque eu sei que há uma razão para isso e que o meu corpo precisa de tempo para recuperar e que eu também, se quiser recuperar mais rápido e melhor, tenho que me mexer o cu, o que não está a acontecer, nem tenho vontade para tal. Mas, o que é que eu ia dizer? Perdi-me. Opa, odeio quando isto acontece. Estava a falar do corpo que eu tinha. Estava a dizer que não estava incomodada. Tipo, eu sei as razões que levaram eu estar com o corpo como ele está agora. Imaginem, estou com o peito muito maior, tenho estrias no peito, tenho estrias na barriga, tenho estrias nas coxas, tenho excesso de pele na barriga, enfim, tenho mais celulite no rabo, tenho mais pelos no pescoço. Isto é uma coisa que nunca ninguém me disse, mas eu de certeza que isto tem a ver com questões hormonais, mas para aí a meio da minha gravidez começou a aparecer bué pelinhos, assim nos lados do pescoço, vem mais ou menos da zona das patilhas e desce até para aí a meio do pescoço, assim de lado, e estou bué da peluda, o que não deixa de ser engraçado. Não me incomoda particularmente, e claro que preferia não ter, mas se também me começarem a incomodar muito eu descoloro e eles ficam um bocado mais imperceptíveis, portanto tudo tem solução, só a morte é que não tem solução. E pronto, estava a dizer que embora eu não esteja propriamente, claro que preferia ficar tipo Carolina Patrocínio depois de ter um bebê há 5 minutos, mas visto não ser esse o caso, eu estou bastante bem, bastante satisfeita até com a forma como o meu corpo está a recuperar e acho que depois da provação pela qual ele passou de criar um ser humano, eu tenho de ser paciente e agradecer e dar-lhe tempo, mas sim, claro que se me dessem a escolher entre ter o corpo que eu tenho agora ou ter o corpo que eu tinha há um ano e meio, por exemplo, eu nem pensava 2 vezes, né? E agora olho para as fotografias de mim há um ano e meio, era tipo, porra, ganda gaja boa, ganda top model. Mas olhem, é agradecer e é tentar gostar de nós como nós somos ao máximo, e por mais clichê que isto seja, é verdade. Eu tenho sempre aquela opinião de que todos os clichês são verdade, porque senão não eram clichês, não eram tão repetidos. E pronto, o que é que eu tenho mais para comentar? Desculpem, fiz uma pausa porque parecia estar a ouvir o Duarte a chorar. E estou a ouvir o Duarte a chorar. Mas pronto, ele acabou de comer, portanto, a não ser a comida, o Ricardo pode dar conta disso. Tentar não me desconcentrar. Os temas da semana.
É verdade, a cena toda da vacina da AstraZeneca, ganda confusão com aquela porcaria dos efeitos secundários de tromboses e coágulos e não sei quê. As pessoas ficaram loucas com isso, não ficaram? Tipo, eu percebo. Eu no início, quando começaram a falar das vacinas e que iam começar a administrar as vacinas, eu confesso que também fiquei assim meio de pé atrás ao início, do género, como assim conseguiram fazer uma vacina tão rápido quando normalmente demora décadas a desenvolver uma vacina? Mas depois, quando comecei a ter acesso às informações mais fidedignas e percebi que esta vacina, embora tenha sido feita em muito menos tempo, foi muito mais testada do que qualquer outra vacina já feita, eu fiquei muito mais confiante, porque a verdade é que eles não iam começar a administrar uma vacina à toa que andasse a matar pessoas, não é? Mas pronto, a semana passada começou a surgir estes casos de coágulos no sangue e não sei quê, e depois houve vários países que começaram a suspender a vacina só para terem a certeza que não ia causar mal nenhum, e de repente as pessoas ficaram todas bué assustadas e bué estressadas, porque entretanto obviamente já imensa gente tinha sido vacinada com essa vacina, inclusive um familiar meu muito próximo. Mas malta, entretanto a vacina já tipo suspenderam, eu não sei qual é a palavra que se possa utilizar para isto, mas já deixou de estar suspensa e já voltou a ser administrada outra vez, teve só 2 ou 3 dias suspensa. Pronto, isto tudo para dizer que as pessoas fizeram um grande tempestade num copo de água, tipo, obviamente todos os medicamentos, se vocês lerem a bula que vem tipo numa caixa de comprimidos ou numa caixa de xaropes, ou seja no que for, tudo tem efeitos secundários, e se vocês forem ler, a maioria deles é bastante assustadora, se vocês pensarem que vos pode acontecer. Agora, a verdade é que também a grande maioria dos efeitos secundários assim mais graves nos medicamentos acabam por ser um bocado raras, e neste caso da vacina da AstraZeneca, a incidência daqueles efeitos secundários que estavam a falar, dos coágulos no sangue, era mega rara. Imaginem, foram tipo 30 casos em 17 milhões de vacinas administradas. Tipo, é um rácio ridículo para que as pessoas tenham medo ou que se proíba de repente de administrar uma vacina que traz muitos mais benefícios do que riscos. Tipo, de riscos, sabem o que é que também provoca em muito maior incidência riscos de trombose, por exemplo? A pílula, que é uma coisa que tipo 99% das mulheres e das raparigas toma, sem pensar duas vezes, muitas vezes quase sem ir ao médico para pedir conselhos sobre tal. E eu até tenho aqui, que eu na altura quando estava a falar sobre isso, eu até partilhei nos meus stories, uma publicação que fizeram acerca deste assunto, porque obviamente depois começou bué da gente a não querer tomar a vacina da AstraZeneca, que é o risco, por exemplo, o risco de coágulos no sangue desta vacina é de 3 num milhão de pessoas. Ou seja, 3 pessoas num milhão correm o risco de ter estes coágulos. Para mulheres que não tomam qualquer tipo de controle de contraceptivo é de 2 em 10 mil. Estão a perceber logo a diferença? Tipo, drástica, absurda. Para mulheres que tomem a pílula, aquela pílula combinada, é de 10 em 10 mil, ou seja, sobe logo bué. 10 mulheres em 10 mil podem ter estes coágulos. E para uma mulher grávida, só para vocês terem noção, uma mulher grávida ou que esteja na semana, até 6 semanas pós-parto, é de 2 em 1000. Portanto, se formos comparar com os 3 num milhão da vacina da AstraZeneca, não me venham com merdas, tomem, mas é a vacina. Tipo, já está toda a gente farta de estar em casa, já ninguém aguenta nem mais uma semana de confinamento. Portanto, se são estas vacinas que nos vão permitir ter a liberdade que nós tanto ansiamos e tanto temos saudades e que toda a gente precisa a nível de saúde mental, 3 casos num milhão, eu acho que vale a pena o risco. E depois lá está, tipo, nenhum vocês têm coágulos no sangue, pode ser grave, mas
opá, lá está. Tipo, eu vou sempre tocar nesta questão da pílula. Tipo, eu sei, eu não quero estar aqui a fazer propaganda anti-pílula, porque eu sei que a pílula foi revolucionária em muita coisa e veio melhorar a qualidade de vida das mulheres em muitas coisas. Só o facto de elas terem sido inseridas finalmente no mercado de trabalho a pílula teve um papel muito fundamental nisso, porque de repente as mulheres tinham controle sobre o se queriam ter filhos ou não, e obviamente ter filhos acaba sempre por interferir com a questão toda profissional, porque durante os últimos meses de gravidez e durante os primeiros meses de vida de um bebê, a mulher não pode trabalhar, não tem como. Então, obviamente, isso tem impactos. Então, o facto da pílula ter sido criada trouxe essa emancipação às mulheres que escolhiam tomá-la e decidiam ter esse controle sobre a sua própria vida e sobre o seu próprio corpo. Portanto, e eu sei que muita gente precisa da pílula, por exemplo, quem tem ovários policísticos ou em alguns casos de endometriose, ou por simplesmente quem quer tomar a pílula para ter a certeza de que não quer engravidar e acha que, ou para controle do acne, ou isto ou aquilo, e que acha que isso traz alguma coisa benéfica para a sua vida. Eu não tenho absolutamente nada contra. Agora, acho que tem que ser uma escolha informada, o que não acontece, porque o uso da pílula já está tão enraizado na nossa sociedade que nós acabamos por usar porque a nossa mãe usa, porque a nossa melhor amiga usa, e nem sequer equacionamos os riscos, como toda a gente está a fazer com a vacina. Estão a perceber? Pelo menos eu tenho a plena noção de que foi assim que eu comecei a tomar a vacina. Imaginem, eu comecei a tomar a vacina porque iniciei a minha vida sexual e porque queria que o meu período ficasse mais regular. E pronto, eu nem fui pesquisar sobre os efeitos secundários, nem fazia ideia de que existiam efeitos secundários ao tomar a pílula, estão a perceber? E quando vocês vão ver os efeitos secundários da pílula, aquilo mete medo ao susto. É que é desde, imaginem, coisas mais leves como aumento de peso, perda da líbido e oscilações de humor, para cenas bué hardcore, como tipo cancros, tromboses, glaucomas. Para quem não sabe o que é um glaucoma, é tipo uma cena amarada no olho que basicamente pode provocar cegueira. E disto ninguém fala, ninguém pensa duas vezes em tomar a pílula, ou a maioria das pessoas, por causa destes efeitos secundários que são muito mais e muito piores do que os da vacina. Portanto, isto tudo para dizer que, quando chegar a minha vez, seja qual for a vacina, seja AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson ou sei lá o quê, eu vou tomar a vacina porque acho que é a única forma da nossa vida voltar ao normal outra vez, brevemente. Porque já está mais que visto que as pessoas não se sabem comportar, e por um lado eu percebo que já está toda a gente farta disto tudo e está toda a gente farta de estar em casa, e que a qualquer levantamento de uma restrição as pessoas acabam por aproveitar essa benesse e sair de casa mais do que é o estritamente necessário, o que faz obviamente com que os casos aumentem e com que nós voltemos para confinamento outra vez. Portanto, vai ser sempre assim enquanto houver o vírus por aí. Portanto, enquanto houver o vírus, ai, caraça, já não sei falar. Enquanto houver o vírus por aí, vamos andar sempre nesta, como é que é? Chove mas não molhas. Tipo, eu acho que só com a vacina, quando a maioria da população estiver imunizada, é que as coisas vão voltar mais ou menos ao normal. E eu mal posso esperar por isso, a sério. No primeiro confinamento eu passei muito bem, estava tipo bué tranquila, tipo está-se bem, ok, bora, até me soube bem estar em casa sem fazer nada, tipo poder escolher o que é que eu queria fazer, tipo vou ver um filme agora, a seguir vou ver uma série, a seguir vou jogar Sims, a seguir não vou fazer nada, depois vou cozinhar, fazer muffins de chocolate, tipo soube-me bem o primeiro confinamento. Depois tivemos o verão, tipo, o vírus estava aí, tínhamos de usar a máscara dentro dos estabelecimentos, mas parecia que a vida tinha voltado mais ou menos ao normal. E depois, a partir de outubro, foi o descalabro. Em dezembro foi o descalabro, em janeiro nem se fala. E pronto, desde janeiro que estamos fechados em casa, estamos quase em abril. E imaginem, eu imaginar mais um ano assim, eu
que até sou uma pessoa que gosta de ficar em casa, eu já não aguento. Por isso imaginei aquelas pessoas que sentem mesmo necessidade de estar fora, de estar com muita gente, de sair à noite. Eu nem imagino como é que essas pessoas estão. Portanto, se vocês são dessas pessoas, amigos, aguentem mais um pouco. Estamos todos juntos nesta batalha e vamos tentar esforçar-nos ao máximo para que isto acabe o mais rápido possível. E tomar as vacinas. Pronto. Ai, caraças. Enfim. Não sei o que é de dizer mais sobre isto, mas pronto. Não sei o que é que... E depois já aquelas... Ainda relacionado com este tema. Aquelas pessoas... eu não sei o que é que é de dizer sobre estas pessoas sem começar aqui a dizer palavrões e ofendê-las. As manifestações anti-máscara, anti-medidas de confinamento e restrições. Aquela gente que se junta sempre ali no fucking Rossio, que era bem perto onde eu morava e que eu gosto muito daquela zona. É sempre ali que eles se juntam. Que vão para lá com cartazes, bué da gente junta, sem máscara, sem distanciamento, com cartazes a dizer que os mídia é que são o vírus e a liberdade e que estas restrições são tipo a ditadura. Tipo, come on. Metam a mão na consciência e... é que a cena que me irrita é que eu estaria-me a cagar completamente para essa gente. Se... só eles é que fossem... Imagina, se eles apanhassem o vírus e só eles é que ficassem doentes e morressem, tipo, eu estava-me a cagar, tipo, queres-te matar à força. Agora, o problema é que essa gente não tem cuidado porque não acredita que o vírus é real ou porque não acredita que as máscaras protegem ou isto ou aquilo, então não têm cuidado, põem-se em situações de risco e depois vão contaminar outras pessoas que podem ter doenças, que podem ser mais velhas ou que podem não ter doenças e por alguma razão o vírus ataca com mais força e elas ficam mal ou morrem. Tipo, what the fuck, tenham juízo, tenham respeito pelos outros. E esse tipo de manifestações está a haver no mundo inteiro constantemente. Tipo, juro, quando eu começo a ganhar alguma esperança na humanidade, há sempre estes acontecimentos que me fazem perder um bocado essa esperança e eu fico mesmo fogo. Só me dá vontade... Estão a ver os Sims, quando vocês estão a jogar Sims e depois metem um Sim dentro de 4 paredes, sem porta, sem casa de banho e pegam fogo? Eu sei que é bem mal estar a dizer isto, mas às vezes dá-me vontade de fazer isto com essas pessoas, mas hipoteticamente, para não ser demasiado hardcore. Pronto, não estou a dizer que eu os queria matar, mas um belo par de estalos daria com todo o gosto. Portanto, olhem, não vão a manifestações anti-máscara nem nada do género e evitem ir a manifestações. Eu sei que às vezes há acontecimentos, por exemplo, como aconteceu no verão, depois da morte do George Floyd, em que houve manifestações pelo mundo inteiro por causa da questão do Black Lives Matter. Tipo, era arriscado, houve muitos ajuntamentos, mas tinha uma razão propriamente dita. É um problema que existe há anos, há séculos e que não está perto de acabar e que às vezes parece estar cada vez pior. Portanto, eu percebia a revolta de toda a gente e eu própria sentia essa revolta. Agora, manifestações, porque é muito chato meter uma máscara na cara, tipo, fuck you. Enfim, olhem, eu tinha mais temas aqui para falar, mas entretanto falei sobre estes. Olhem, tudo aquilo que eu tento evitar falar constantemente nos episódios, que é coronavírus e bebé, acabou por ser os únicos temas em que eu falei, mas também estou a ouvir o Duarte aqui a chorar de fundo e não me estou a conseguir concentrar. Também já estamos há 33 minutos aqui a conversar, acho que já foi uma boa converseta hoje, espero que vocês tenham gostado, que estejam bem, que aproveitem da melhor forma nas vossas varandas, nos vossos jardins, nas vossas janelas, este calorzinho que se começa a sentir, que está a saber muito bem. E pronto, vemo-nos para o próximo episódio na próxima semana. Um grande beijinho.